Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é noção de desinformação. Nós teremos como base a obra de Vladimir Volkov, Pequena História da Desinformação, do cavalo de Troia à internet. Há dois grandes autores ligados a esse tema da desinformação. Um deles é Vladimir Volkov. Nós recomendamos essas duas obras dele. Essa que nós vamos ver hoje, chamada Pequena História da Desinformação, e a outra chamado Tratado de Desinformação. E um outro autor emblemático em relação a esses estudos chama-se Roger Mukiele. O título da obra dele, que está em francês, é A Subversão. Muito bem. Nós vamos então estudar hoje a obra do Volkov e nós vamos especificamente pegar os capítulos iniciais da obra, onde ele apresenta uma noção muito básica de desinformação. Né? Então ele começa informando como é que ele teve acesso a esse tipo de conhecimento, né? Como é que ele ficou sabendo da existência disso. Em 1958, quando ele era aluno cadete na Escola Militar de Infantaria de Churchill, de repente a rotina de tiro deles parou, né? Eles começaram a desmontar as armas, haviam marchas noturnas, percursos de combate, etc. Tal. E eles receberam uma visita de um comandante da Escola Superior de Guerra. E esse comandante fez uma palestra para os alunos, uma palestra de mais de 4 horas, sobre arma psicológica. E ele julga ter sido o único aluno, dentre os 700 alunos, que escutou a palestra daquele comandante com uma certa atenção e com um interesse bastante aguçado. No chamado Dia da Libertação, que é uma festa que conclui, né, a festa de encerramento dos cursos militares, onde tudo é permitido, né, uns alunos, colegas de aula dele, trouxeram ao palco um objeto oblongo, em que eles apresentaram como a arma psicológica e que, além do nome, nada tinha de psicológico. Entretanto, o que ele ficou fascinado com o assunto desde o momento em que ele ouviu aquela palestra do comandante Coinet na Escola Superior de Guerra, ele ficou fascinado pelo festival de mistificação de massa, pela propaganda, pela psicanálise, pela proposta do maoísmo, né, pelas técnicas publicitárias, enfim, pela enormidade de informações que o comandante naquela altura apresentou e todas essas informações ligadas à ideia da desinformação. Né? Então, ele era jovem, não havia digerido aquilo tudo, evidentemente, mas aquela palestra foi o suficiente para gerar nele um tipo de curiosidade, né, naquele assunto. E efetivamente, ele não era ingênuo a ponto de pensar que existem métodos infalíveis, né? Mas, realmente, o método da desinformação não é meramente um método de infalibilidade. Isso foi uma das primeiras coisas que chamou a atenção dele, né? Havia ali, portanto, alguma coisa além. E ele começa a se aperceber, portanto,
que, na verdade, desta vez, segundo as palavras dele, o exército francês não estava atrasado numa guerra, porque o exército francês já havia iniciado pesquisas há muito tempo que tinham um impacto mundial nesses estudos da área de desinformação. Então, naquela altura, quando ainda estava na fase da chamada criação da quinta repartição e do quadro da juventude argelina, porque muito pouca gente sabe, não é? A França dominou a Argélia, né? Então, e esta dominação na Argélia utilizou essa prática da desinformação. O quadro da juventude argelina, ele partia de uma ideia muito interessante, muito louvável, que era o seguinte: ele promovia as elites que eram favoráveis à presença francesa na Argélia, né? Então, a criação da quinta repartição e do quadro da juventude já foi uma estratégia de guerra da França, baseado na desinformação. Então, preste atenção a isso. Essa ideia de ocupação francesa na Argélia partia de uma ideia teoricamente tranquila, boa, né? Você identificava as elites argelinas que eram favoráveis à presença francesa na Argélia. E ele lembrou-se dos campos de trabalho juvenis e do conceito de comissariado político, no qual ele mesmo esteve envolvido. Por pouco tempo, mas tempo suficiente para ele aprender alguma coisa. Então, em julho de 58, né, que é exatamente o mesmo ano em que ele ouve a palestra do comandante Coinet, né, da Escola Superior de Guerra, em julho de 58, essa iniciativa foi sabotada a nível governamental, né, e restou dessa iniciativa para ele uma boina negra. Então ele esteve envolvido nessa questão da quinta repartição, mas durou pouco tempo. Ora, o que era a quinta repartição? Então, aonde que ele começou a ser introduzido? Foi na palestra e depois quando ele participou do projeto da quinta repartição. A quinta repartição tinha por missão manipular a opinião dos argelinos, né, notadamente das elites favoráveis aos franceses, mas manipular a opinião dos argelinos. Mas essa missão estava muito mal preparada para a tarefa. Ou então, a opinião do exército estava tão mal preparada que não soube tirar proveito da operação. Então aqui ele detectou dois problemas. Embora o discurso teórico estivesse bom, havia um problema no próprio exército francês, que não se preparou pelo jeito adequadamente, né, segundo ele coloca. Então eles utilizaram geralmente de paraquedistas, que já não podiam saltar, ou de reservistas que tinham opiniões políticas muito duvidosas. Eles criavam um círculo vicioso e isso impedia a operação de alcançar os resultados que já eram consabidos de antemão que não iriam conseguir. Ele recorda, inclusive, que teve um certo tenente que vinha à aldeia dele, árabe, né, com discos de música berbere. E ele notava que quando esse tenente colocava aquela música berbere, aquela população árabe que os recebia bem desaparecia assim que ele botava a música. E ele, depois de perceber isso algumas vezes, inquiriu o tenente, falou: mas qual é a razão dessa atitude? Por que eles vão embora? Né? E os soldados dele explicaram, de certa forma, com uma certa timidez, que essa música instrumental levava as mulheres árabes a um estado de sobreexcitação.
E esse estado de sobreexcitação era de tal forma que eles não conseguiam satisfazer as mulheres. Vejam vocês que coisa aqui insólita, hein? E o tenente falou para ele o seguinte: olha, elas só têm que ouvir. Quando elas ouvem, isso abre-lhes o espírito. Bom, o que o Volkov percebeu, portanto? Estava sendo utilizado ali a tática da desinformação. Então, a partir desse momento, ele considera que não era dessa forma que se devia utilizar uma arma psicológica, né? Mas a ideia de que a manipulação das mentes era possível tornou-se algo completamente claro para ele, porque ele viu em loco aquilo que ele tinha ouvido na palestra do comandante Coinet. Então foi precisamente por conta disso, desse evento, de um tenente trazer para uma aldeia árabe discos de música berbere, e quando os aldeãos árabes ouviam as músicas, eles saíam correndo, né? Então foi a partir desse evento que ele, portanto, viu que ele estava diante de alguma coisa realmente seríssima e que a França já tinha estudos muito avançados. Nós precisamos de lembrar que a França é um centro de esquerdismo na Europa. É um dos maiores centros de apoio da Rússia comunista. Foi lá que Fidel Castro, inclusive, foi buscar apoio. Vamos lembrar que a teoria de Augusto Comte, onde o positivismo e a escola que se instala no Brasil é francesa, não é? Essas coisas todas realmente têm que ser consideradas. Muito bem. O Volkov, portanto, a partir do momento que ele constatou que a ideia da manipulação das mentes é algo concreto, que até então ele tinha dúvida, é uma teoria somente. Quando ele viu em loco aquilo ali aplicado na África, ele falou: opa, a coisa de fato funciona, não é? Então foi precisamente nessa época que ele construiu um termo que a gente não escuta, né? Mas é um termo muito utilizado dentro da desinformação. O Volkov. Às vezes a gente ouve alguns autores utilizarem esse termo, mas não atribuem o autor do termo. Esse autor foi o Volkov. Ele cunhou o termo psicocracia. Psicocracia. Muito bem. Isso foi em 58, hein? Por volta de 1972, portanto, quase 20 anos depois, né? Que ele, já bastante interessado pelo mundo das informações, ele descobriu um livro admirável, muito pequeno, que é o livro que eu falei no início do programa, que é um livro fundamental no estudo do tema da desinformação. Chama um livro do Mukiele. Mukiele escreve-se Mucchieli. Esse livro é um livro petitinho. Ele chama A Subversão. Então, se vocês tiverem de posse desses 3 livros, né, do Vladimir Volkov, que é a primeira história, a pequena história da desinformação, tiverem o Tratado da Desinformação, também do Vladimir Volkov, e a Subversão, do Roger Mukiele, vocês vão ter já o início de um estudo muito poderoso, né, sobre isso. Além do livro do Pacepa, Desinformação, né, do general Pacepa. Então, por volta de 1972, ele descobriu esse livro
do Mukiele, chamado a subversão. Ora, ele retomou o conceito de guerra de recarga. Esse conceito é um conceito muito caro ao Pierre Nord, né? Ao Mukiele, que é um ex-comunista, ex-oficial da 2ª DB, com um braço perdido em combate. Então ele mostra que a concepção clássica consistia em fazer da subversão, vou ler textualmente a passagem, abre aspas. A concepção clássica consistia em fazer da subversão e da guerra psicológica uma máquina de guerra durante o período de hostilidades, parando-a com o fim destas. Fecha aspas. Isso é a guerra de recarga, né? Ora, então, esse conceito de guerra de recarga foi retomado. Vamos entender ele. A subversão e a guerra psicológica são subversão e guerra psicológica. Subversão, para o indivíduo se promover a si próprio uma subversão, né, para ele ser um subversivo, ele tem uma mentalidade que já foi adulterada. É isso, né? Então, a subversão ela só pode acontecer quando você altera a mentalidade da pessoa, o psiquismo. Seja por lavagem cerebral, seja por doutrinação, seja por religião, seja pelo que for, né? Então, a subversão e a guerra psicológica. A subversão pode ser alguém que está te ensinando. A guerra psicológica você pode estar simplesmente empreendendo contra um país. Então, pode ser uma coisa macro. Então você tem uma atividade micro, né, pessoal, e uma atividade macro. Portanto, essa guerra de recarga, que era completamente embasada no funcionamento psicológico, isso transforma o homem numa máquina de guerra, né? E uma vez que a guerra acaba, o que eles começaram a detectar? A subversão e a guerra psicológica também tem que parar. Mas o que foi detectado? A gente vê isso claramente, vocês já viram isso, provavelmente, em algum filme do Vietnã. O cara vai para a guerra, né? Terminou a guerra, ele não consegue se curar. Ele não consegue a cura. Ele fica enlouquecido porque ele ainda continua em combate, né? Então isso equivale a dizer que havia um tipo de método que você jogava o indivíduo no campo de combate, mas terminado aquela etapa, o indivíduo era imprestável. Portanto, aquilo era uma baixa muito grande. E além de ser uma baixa muito grande, tornava muito visível para o sistema e para as famílias, evidentemente, né, que aqueles caras, ao invés de saírem como heróis de guerra, eles saem perturbados. Então o efeito colateral disto é péssimo. Pois muito bem, teve que alterar esse método, ou seja, você manda o cara para a guerra e ele tem que voltar melhor do que quando foi. Ele tem que voltar sem lesão mental, né? Portanto, perfeitamente apto a exercer a sua capacidade cognitiva. Por quê? Porque ele vai começar uma outra guerra. Vocês vão ver mais adiante que a desinformação é uma guerra contínua. Ela não é uma guerra de invasão, não é? Então aquilo que surge no início ligado às guerras de invasão, ou seja, a Rússia vai invadir um país, né? O Brasil vai invadir outro país, por exemplo. Qualquer guerra que você entra e vai arrebentar com o povo ali naquele momento. A desinformação no início entra aí, mas depois eles criaram, a Rússia criou, e foi a Rússia que criou um outro tipo de guerra, baseada na desinformação, e essa é uma guerra por dentro dos estados.
né, para carcomer o Estado por dentro. Só que o problema é o seguinte: as guerras usuais, elas começam e elas terminam. Essa modalidade de guerra revolucionária que a Rússia criou, ela tem um tempo para começar, mas ela não tem tempo para terminar. Ela não acaba. Né? Tá certo? Olha o estrago psicológico, né, que isso vai gerando ao longo do tempo. Então, na verdade, eles tiveram que continuar criando indivíduos subversivos e fazendo guerra psicológica. Mas o modo como esses indivíduos atuavam, né, e os efeitos colaterais disto para eles mesmos tinha que ser sanado. A coisa tinha que ficar um tanto quanto manter um nível de normalidade. Tá bem? Então aqui vocês já começam a entender, por exemplo, a grande diferença entre a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, as grandes guerras, não é? Elas têm tempo para começar e tempo para terminar. Por mais tempo que elas durem, elas não vão durar a vida inteira. Mas a Rússia criou um outro tipo de guerra. A desinformação russa criada é uma guerra perene. Ela não para, não. Uma vez startada, enquanto ela não destruir tudo, ela não vai parar. Tá? Aqui vocês já começam a entender algum cenário. Né? Então, voltando. A guerra moderna é prioritariamente psicológica. Né? E os beligerantes modernos, eles procuram criar no campo adversário uma coisa que se chama revolução voluntarista. Né? O que é isso? São quando as condições socioeconômicas da revolução se tornam o seu motor, se existir um estado de espírito revolucionário. Portanto, você tem que ter uma vontade de lutar. É este estado de espírito que faz a revolução. Do contrário, o que existe? Existe resignação. A resignação é aquilo que resulta do medo, ou é aquilo que resulta do respeito. Né? Então, você pode e deve trabalhar ao nível psicológico. Você tem que pôr em causa o medo, o respeito, tem que criar agressividade em umas pessoas, cumplicidade em outras pessoas. Daí a ideia da estratégia que está envolvido nessas táticas. Tá? Toda militância partidária, preste atenção a isso, toda militância partidária, CUT, MST, MTST, UNE, nananana, tudo isso que a esquerda no mundo inteiro usa, esses comunistas usam, levam em consideração isso aqui, o trabalho psicológico. Né? Então, você tem que criar um tipo de motor para fazer produzir o espírito revolucionário. Então, o espírito revolucionário é um ente abstrato. Você cria aquele ente. E, ao criar aquele ente, por exemplo, Fidel Castro resolveu criar um espírito revolucionário abstrato, dizendo que o grande monstro de Cuba era o Batista. Muito bem. Tomou Cuba, matou o Batista, matou todo mundo. Quando ele tomou o governo de Cuba, ele chegou lá e resolveu mudar de tática. Então, não, o problema de Cuba não é o Batista, são os americanos. Por que eles transformaram os americanos no grande inimigo? Porque Fidel Castro entra com o apoio dos Estados Unidos, né? E depois ele dá uma banana, uma vez que ele assumiu o governo, ele dá uma banana para o governo americano, que ele já estava comprado com o governo francês e com o governo da Tchecoslováquia, e se une aos russos. Então, a partir desse momento, ele criou um outro espírito revolucionário. Né? Criou um outro estado de espírito, criou um outro estado de espírito. Ou seja, ele criou um ente abstrato, esse ente abstrato é o imperialismo americano. Então ele começou a repetir esse termo
que foi cunhado pela primeira vez por Lenin para jogar em cima dos Estados Unidos. Né? Porque até então a palavra imperialismo havia a palavra império, e não no sentido de dominação. É preciso entender a evolução semântica das palavras. O Lenin é que torna os Estados Unidos, né, cola nos Estados Unidos essa ideia de imperialismo. Isso foi uma construção russa. E o negócio colou mesmo, né, a tal ponto que hoje em dia as pessoas repetem imperialismo e sequer sabem o que isso significa. Eu vou ver se num desses programas eu ainda trago um texto para mostrar para vocês, para nós lermos, para nós discutirmos aqui no nosso programa, exatamente um texto que fala sobre o que são impérios. Né? Qual é a diferença dos impérios? Por que os Estados Unidos é chamado de império? E na verdade ele não é. Né? Nem imperialista ele é. Mas esses negócios acabaram colando. Né? Muito bem. Então a primeira coisa é você criar um estado de espírito. Esse estado de espírito tem que fazer a revolução. Né? Para fazer a revolução, você vai criar o espírito revolucionário. Então você vai identificar pessoas, detectar pessoas. Nessas pessoas, no mínimo, você vai ter um indivíduo que você vai instaurar uma agressividade nele, que é aquele cara que vai para a guerra, que quebra tudo, é o black box, certo? Ele vai, quebra, saqueia, mata, enfia a barriga na faca da vaca, tira o bezerro vivo e vai por aí afora. É aquele cara que é um monstro. E ele, quando ele parte para a luta, ele parte mesmo e não tem discussão com esse camarada. O civil, por exemplo, não consegue entender que quando o cara partiu quando ele está praticando, quando ele foi treinado no espírito revolucionário, e o treino dele é dentro da agressão, ele tem que manifestar a agressão, e para isso todo e qualquer sentido de razão desaparece completamente, bem como o sentido da emoção. Né? Ele só vê o objetivo final. Então esse camarada, ele não vai negociar com você, ele só vai entender bala. Ele só entende uma força oponente, equivalente, igual ou mais forte. É a única coisa que detém a mentalidade revolucionária. Porque isso é um problema psicológico. Né? Existe um outro tipo de militância político-partidária, portanto, que não vai fazer agressividade. Mas aqui vocês já começam a perceber claramente aqueles caras que vão, né, quebrar tudo, e aqueles caras que vão insultar. Eles vão ficar só no insulto. Eles não vão quebrar. Então você tem uma linha de frente que quebra e uma linha de frente que insulta. Tá bem? Além de tudo isso, o que você tem que criar? Uma cumplicidade. Todos eles têm que se defender mutuamente. Veja que isso é uma doutrina. É uma doutrina que você trabalha a nível psicológico. Né? De onde essa doutrina tirou as suas bases? Na figura dos discípulos de Cristo. É um tipo de ágape cristão, né? De coletividade, discipular, em que eles estão unidos pelo mesmo projeto. Né? Então todos eles têm um espírito revolucionário. Um parte para a briga e o outro faz tal coisa. Essa é a razão pela qual a militância civil tem que estudar esses assuntos para ela poder ter algo semelhante, né? Pelo menos para se defender. O cara vem te bater, você tem que revidar ele. Você não pode ficar calado e ficar quieto. Né? Agora, outra coisa é sair depredando patrimônio público. Aí são coisas completamente distintas. Isso o civil não fará, né? Porque ele não tem essa mentalidade revolucionária de destruição. Mas a única coisa que o civil tem que ter, e ele tem que ter mesmo, é um sentido de autoproteção. Né? O cara vem com uma machada e você vai ficar quieto e abrir a cabeça para ele abrir a sua cabeça a machadada? Não pode um negócio desse.
Então o civil está desprotegido, inclusive, para entender que o camarada não vai parar. Ele não vai parar. Né? Então, o espírito revolucionário, né, é uma doutrina. E essa doutrina, ela foi amplamente explorada pelos comunistas. Durante 4 séculos. Né? Desculpe, durante 3/4 do século. E quando ela estava bem sedimentada, estudada pelos russos, ela foi implantada, retomada pelos radicais islâmicos, ou que hoje a gente chama de radicais islâmicos. Né? E é isso que nós estamos vendo hoje na Europa, é a utilização das mesmas táticas. Né? Evidentemente que essas táticas sempre vão se ajustando ao ambiente, à época, ao país, aos costumes ocidentais, exatamente. E você tem que estudar o ambiente, a época, o país, o costume, para você saber como é que age, como é que comporta, né, psicologicamente o seu inimigo, portanto o cara que você deseja destruir. Então, se você deseja destruir um indivíduo que mora na Guiné-Bissau, ora bolas, você não pode preparar o plano de Londres, não é? Você tem que preparar o plano de Londres, mas perfeitamente embasado nos dados geográficos, políticos, históricos, sociológicos, mentais da Guiné-Bissau, pomba. Né? E isso equivale a dizer que se você não estudar o cenário em loco, você não tem como destruir o inimigo. Então, depois que os comunistas tinham largamente implementado e estudado a desinformação, aquele conhecimento foi transferido para os islâmicos. E daquele momento em diante eles traçaram, portanto, o projeto que hoje nós estamos vendo, e a gente chama ele de califado, né, que é o projeto de reconquista da Europa e de reconquista do mundo. Então, o livro do Mukiele tem uma parte no livro em que ele coloca o seguinte, abre aspas, o importante não é a vida real, mas aquilo em que as pessoas acreditam. E encontrar as palavras que produzem efeitos é mais importante do que analisar dados objetivos. Vejam vocês a gravidade dessa informação, hein? O importante não é a vida real, mas aquilo em que as pessoas acreditam. Então, a desinformação não lida com o real. Ela lida com aquilo que a população quer acreditar. Vamos entender o fenômeno de Stalin, de Hitler? Hitler funcionou como um messias na Alemanha. Tá? Por que Hitler funcionou como messias na Alemanha? Porque o psiquismo alemão estava preparado para o advento de um Messias, de um Salvador. E aquele povo naquela época, no caso os russos, souberam identificar aquilo em que as pessoas acreditam e desejam. Vejam que nós não estamos falando do plano da realidade, mas do plano do desejo, né? Do plano da imaginação, do sonho, da mente. Então foi criado o cenário. Foi criado o cenário. E foi identificado. E aquilo ali foi sendo conduzido. Vejam vocês que qualquer um que Hitler, quando você ouve hoje, né, a gente dentro de um distanciamento histórico, quando você ouve os discursos do Hitler,
ele tem uma voz muito ruim de ouvir, não é? Muito feia, muito estridente. Entretanto, ecoa por trás daquela voz que não é bonita, não é? Algo altamente magnético. E você percebe, pelos vídeos antigos, que é como se a população ficasse imantada. É um tipo do encantador de serpentes, não é? Uma hipnose coletiva. O fato é que aquele indivíduo era um indivíduo com características realmente singulares. Ele sabia lidar com as massas. O mesmo fenômeno nós temos com o Lula. Tivemos, hoje não mais. Que é essa figura do líder extremamente carismático, aonde ele fala, e ele é feio, não é? O Lula é feio igual uma jurupoca. Então toda aquela feiura e aquela língua presa dele, toda aquela feiura desaparece. É uma coisa muito, muito curiosa como a mente humana funciona. Tá certo? Um indivíduo que tem o dom da palavra é um indivíduo infinitas vezes mais perigoso do que um indivíduo que é muito sabido, muito culto, mas não sabe falar. Ele não se projeta diante da multidão. Quando você encontra alguém que o cara é inteligente, arguto, sagaz, né, e magnético, essa pessoa é um perigo em potencial, se ela for para o campo político, né, porque ela vai movimentar massas. Mesmo. Uma coisa muito impressionante esse fenômeno. O Kennedy, por exemplo, era um indivíduo assim. Então, ao longo do século XX, nós tivemos poucos casos. O Getúlio Vargas era assim, né? O Kennedy foi assim, o Lula, né? O Hitler, são figuras fortes, hein? Portanto, esse ensinamento do Mukiele, né, que o importante não é a vida real, mas aquilo em que as pessoas acreditam. Então, o trabalho de desinformação, vejam vocês o que fazem as indústrias de propaganda e de marketing. Elas procuram encontrar alguma coisa que as pessoas querem acreditar, que elas estão esperando. Então, existem níveis de estudiosos, por exemplo, eu já falei isso algumas vezes e vou repetir aqui para deixar frisado. O Brasil de hoje vive um estado de espírito coletivo em que ele está buscando acreditar num Messias. O fenômeno que está sendo depositado em cima da pessoa do Jair Bolsonaro expressa esse fato. Antes do Jair Bolsonaro, nós tivemos este fenômeno colocado na pessoa do Aécio Neves, na última eleição de 2014. O erro estratégico do Aécio Neves e da equipe do PSDB, sabe-se lá se foi um erro ou se foi um caso pensado mesmo, é que, se vocês se lembrarem, num debate em que ele resolveu enfrentar Dilma Rousseff e sair daquele ar de bom mocinho, né, e partir para o ataque, que foi quando a Marina Silva, né, tornou-se candidata, pronto, aí ele saiu para derrubar a Marina, deu soco na Marina, ele dava soco de um lado, a Dilma Rousseff dava soco de um outro, e a Marina, que teoricamente seria aquela pessoa que venceria a Dilma Rousseff, é detonada pelos dois lados simultaneamente. Nisto, o Aécio Neves sobe, né? Ele sobe e vai para o segundo turno, porque ele começa a bater forte, ou seja, ele assumiu um espírito combativo, um espírito guerreiro. Quando ele começou a fazer isso, a população, que já estava supitando com os desmandos da classe política brasileira, começou a enxergar no Aécio Neves esse Messias, né? E o Aécio Neves ele tenta aproveitar muito da aura messiânica que, teoricamente, quiseram atribuir ao Tancredo Neves. Porque vocês devem se lembrar
E se vocês não se lembram, eu vou dizer para vocês exatamente o que aconteceu. O processo de redemocratização, né, eles quiseram criar um Messias no processo. O Messias escolhido foi exatamente o Tancredo Neves. Só que o Tancredo morre. Tancredo morre antes de assumir. Portanto, a morte do Messias, eles não contavam com aquilo, né? Embora a morte do Tancredo Neves ainda seja realmente cercada de mistérios insondáveis, assim como foi, durante o regime militar, a morte de Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek e Aldemar de Barros, se não me engano. Esses três morreram em menos de um ano, no caso do Lacerda especificamente. Uma enfermeira entrou no quarto com uma injeção e, curiosamente, depois que ela saiu, ele estava morto. O Brasil tem casos de assassinatos de pessoas. Vamos lembrar o PC Farias, né? Nas costas do PT agora tem 14 assassinatos políticos, né? Vamos lembrar, por exemplo, o pretenso suicídio do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas não suicidou, não. O Getúlio Vargas foi assassinado. Eu, pessoalmente, tinha, ela já está morta, uma amiga, que estava com a avó no palácio com o Getúlio, dormindo ao lado do quarto do presidente. Ela viu o assassino, ela e a avó, né? Portanto, o Brasil tem um histórico estranho, né, de indivíduos. Muito bem, eu já fiz um post sobre isso no meu Facebook, e eu vou aqui citar novamente para dar uma certa clareza. A história do governo do Getúlio Vargas, existe um adendo na história que pouquíssimos indivíduos gostam de falar dela. Chama-se O Caudilho. O Caudilho é um personagem messiânico, sebastianista. Toda a trajetória do Getúlio Vargas é construída para transformar o Getúlio Vargas no Messias. De certa forma, essa trajetória é bem sucedida, mas ela não consegue ir muito adiante. O próprio Frei Beto já admitiu e escreveu que Lula foi projetado para ser um Messias. E foi. E as evidências em relação a isso são absolutamente impressionantes. Não deu certo, porque é um Messias falso, não? Ocorre que o Getúlio Vargas, antes de morrer, tinha uma caneta cravejada de pedras preciosas, uma caneta tinteiro. Tanto ele sabia que ia morrer, que ele chama o Tancredo Neves, que fazia parte do gabinete dele, e fala: quando eu morrer, fique com esta caneta para você, porque com ela você vai assinar a sua posse de presidente da República. Muito bem. Isso é um fato histórico, hein? E eu, nesse post, inclusive, coloquei a caneta, a imagem da caneta. Ninguém fala isso. Pois bem, 54, não? 60 e poucos, depois que o Jânio renuncia, o Jango está na China e o senhor Tancredo Neves, juntamente com alguns militares e outros políticos, não querem que o Jango volte. E os casos sobre isso são absolutamente mal contados. É preciso ter muito cuidado ao ler essa história.
O que ocorre é que o Tancredo Neves dá um golpe de Estado e ele decreta o parlamentarismo. E o presidente que deveria assumir, que era o Jango, é mandado para o Paraguai. Não é? E o Tancredo vai lá se encontrar com ele. Bom, resulta dessa brincadeira do golpe do Tancredo para implementar o parlamentarismo, e reitero que as histórias sobre isso são absolutamente mentirosas. O Tancredo Neves deu um golpe, sim. É por conta dessa brincadeira que 2 anos depois, se não me falha a memória, vai eclodir a contra-revolução dos militares. Isso foi um dos estupins que vai desembocar em 64. Ninguém fala dessa droga. Ó, agora está voltando de novo a ideia do parlamentarismo. Então esses comunistas tentam implementar o parlamentarismo no país há muito tempo. Não é de agora. Muito bem. Com as diretas já. Novamente retomaram o projeto Caudilho. Projeto messiânico. Colocaram o Tancredo como uma figura. E veja que, atrelada à figura dele, tem aquela figura histórica de Minas, não é? E do Tiradentes. Quem foi o Tiradentes? Tiradentes foi um maçom que inventou uma mentira contra a coroa portuguesa, de que a coroa estava roubando o ouro do imposto, e na verdade a documentação real sobre isso não é nada disto, é outra história. A maçonaria desde aquela época tentava dividir o Brasil em republiquetas. São Paulo pertencia à maçonaria azul, Minas Gerais pertencia à maçonaria vermelha, o Rio de Janeiro pertencia à maçonaria vermelha, a Bahia pertencia à maçonaria vermelha, Pernambuco pertencia à maçonaria vermelha. Né? São Paulo é que ficou do lado do imperador, embora fosse maçom. Então é a maçonaria azul e não a vermelha que impediu sempre o Brasil de sofrer sucessivos golpes. Né? Então a rivalidade que existe entre São Paulo e Minas Gerais deve-se em parte a isto. Deve-se em parte a isso. Antes disto, existe uma outra revolta que é proposta por mineradores, né, e jesuítas na chamada Aclamação de Amador Bueno, que é um evento que dá-se quase que simultâneo com a aclamação de Dom João IV como rei de Portugal, depois que Portugal recupera a coroa dos Filipes, portanto em 1640. Né? Então isso é para vocês terem uma ideia de que os assaltos contra o Brasil e contra a coroa, para tomar o Brasil da coroa, não são, de modo algum, circunscritos ao século XIX. De jeito nenhum. Eles são com muitos séculos de antecedência. E eles vão se aprofundando. Então, nesta situação desta querela do Amador Bueno, que haviam muitos espanhóis riquíssimos envolvidos nessa questão, que envolvia mineração e outros negócios mais, é um caso muito complexo. Novamente, São Paulo deposita sua fidelidade e a sua vassalagem ao rei de Portugal, e Minas Gerais está-se nas tintas. Então a história verdadeira de Minas Gerais em relação à coroa portuguesa é bem diferente daquilo que os mineiros resolveram inventar, que é. Não é? Mas, muito bem. Então, retoma o tema do messianismo na figura do senhor Tancredo Neves. Negócio da água, morre, não é? Quem tem a caneta do Tancredo, que era do Getúlio? Aécio Neves. Ele deixou para o neto. É uma caneta amaldiçoada, evidentemente, porque o primeiro foi assassinado, o segundo morreu, certamente, se o outro entrar, também vai morrer. Não se sabe, mas a caneta não é
não traz nem bons ventos, nem bons casamentos, né? Então é uma brincadeira, mas o que está por trás dessa trajetória? Aí é que entra um aspecto absolutamente desconsiderado no Brasil, que é o campo do estudo da cultura simbólica. Né? Então, quando o Aécio resolve enfrentar Dilma Rousseff, vocês começam a perceber que a população começa a reagir de um modo quase que histérico. É a mesma reação que a população hoje tem com Bolsonaro. Tá? E o Aécio Neves, quando ele perde a eleição, que na verdade ele não perdeu, porque foi fraudado, ele abdica daquilo ali. Se naquele momento ele tivesse tido uma outra atitude, né, que ele teve, e a população ainda continuou cobrando dele durante um tempo muito longo, e ele recuou. Então, ou a equipe dele é estúpida mesmo, eles não souberam avaliar o cenário psicológico que havia despertado, e não despertou naquela eleição. O Brasil está entrando num momento paradigmático messiânico. Né? E nós só vamos entender essa estrutura, né, daquilo que as pessoas acreditam quando a gente entende outras coisas. E o Brasil passa pela mesma situação que está passando Portugal de uma forma invertida. Muito bem. O Aécio Neves refuta aquilo ali, cai em águas de bacalhau, pronto. A coisa aparentemente arrefece. Mas tanto não arrefeceu que explodiu de novo. Então existe no inconsciente coletivo da nação, está pululando alguma coisa. Por que eu estou dizendo isso para vocês? O momento atual do Brasil é perigosíssimo. Perigosíssimo. Porque dependendo das forças ocultas, como diz o Jânio, a coisa pode ser manobrada para um lado ou para outro lado. Esse momento de hoje é grave. É grave. E não enganem vocês, caros ouvintes, não pensem que nós estamos lidando com políticos estúpidos. Essa gente é velhaca. E eles estão detectando o que está acontecendo no seio da nação. Não se enganem. E esta percepção exata que eles têm, ela vai aparecer na forma de projetos para, mais uma vez ao longo da história, puxar o curso da história para a brasa deles. Né? Então, quando você tem um psiquismo que brota, tem que entender como é que faz para lidar com aquilo, porque isso é um fenômeno espontâneo. Isso é um fenômeno espontâneo. É impossível forjar este fenômeno. Tanto é que ele tentou ser forjado com o Getúlio, com o Tancredo, com o Lula. Isso é uma forja histórica. Não deu certo. Ela funciona durante um tempo. Agora, a desgrama é quando aquilo surge espontaneamente. Aí o babado é mais embaixo. Uma outra frase do Mukiele é o seguinte: encontrar as palavras que produzem efeitos é mais importante do que analisar dados objetivos. Então veja, o importante não é a vida real. É o que a pessoa acredita que é. Pronto. Então você não está no plano da realidade, portanto no plano da lógica. Né? Saiu do plano da lógica, ele entrou no campo do imaginal. Encontrar as palavras que produzem efeitos é mais importante do que analisar dados objetivos. Isso significa que se você souber identificar a palavra exata, que remete o psiquismo da população ao objeto preciso, pronto, você encontrou a fórmula do gênio, da lâmpada mágica de Aladim. É só você esfregar que ela sai. Não é? Então as palavras aqui, designando objetos, são coisas muito precisas.
E aqui vocês talvez comecem a entender a razão pela qual Gramsci faz um trabalho seríssimo sobre a gramática. Né? Porque as palavras produzem efeitos psíquicos. Então, qual é a palavra mágica? Qual é a senha? Qual é a tessera? Qual é o mote? Qual é o convite que você vai lançar? Aquele negócio vai bater dentro da cabeça da pessoa e acopla. Vejam vocês, por exemplo, agora na campanha do Trump. Olha o slogan dele. Faça a América grande novamente. Isso pegou na raiz da alma americana. Porque isto é o espírito americano. A campanha de Donald Trump foi uma das coisas mais monumentais que a gente pôde ver nos últimos tempos pelo brilhantismo da campanha, por toda a estratégia extremamente vitoriosa da campanha. Uma coisa impressionante, estratégia no sentido de estratégia mesmo, de inteligência, de estudo psicológico, de tudo. Uma equipe verdadeiramente invejável, aquilo ali. É um show, é um banho de tudo que a gente puder pensar e mais alguma coisa. Né? Então, faça a América grande novamente. Isso está dentro da alma americana. Vocês vejam, por exemplo, a República Brasileira sempre impediu o Brasil de ter identidade. Então não há nada, não há nenhuma palavra mágica no vocabulário brasileiro que puxe o brasileiro pela entranha da alma brasileira. Porque o brasileiro não tem alma, ele é um desalmado. A República construiu um discurso e uma retórica e uma tônica em que ela transformou o Brasil num país de desalmados, é um país de zumbi. Você não tem relação identitária com nada. Com nada. Tá? E aí, como você não tem relação identitária com nada, eles tentam criar relações identitárias com personagens. Então eles vão criando mitos. O mito do Getúlio, o mito do Juscelino, o mito do Lula, o mito da ditadura militar, mito. O mito do Aécio Neves, o mito do FHC, o mito do Bolsonaro. Se vai ter sucesso ou não vai ter sucesso, vamos ver. Né? Porque a história brasileira em cima de mitos é um fragoroso insucesso. É um fragoroso insucesso. Muito bem. Portanto, o brasileiro, por mais que ele queira, por exemplo, por mais que ele clame por nação, por pátria, por patriotismo, ele não tem identidade com o país nenhuma. Ele não tem nenhuma identidade cultural. Nenhuma. Isso é culpa do brasileiro? Não. É a culpa do sistema malévolo, maligno, republicano que destruiu a alma brasileira. Destruiu a alma brasileira. E essa gente praticou estas armas da desinformação comunista o tempo inteiro. Né? Então, o Brasil vive sempre... Primeiro que a proposta do Brasil, né, o Brasil é o país do futuro. Mas como? Não tem futuro sem presente? E como é que você tem presente sem passado? Então o Brasil não tem passado. Né? Vejam vocês o que aconteceu agora nas Olimpíadas, hein? Evento agora, recente. 2016. A Rede Globo anunciando que o Brasil não foi construído por Portugal. O Brasil foi invadido pelos portugueses. E na construção da nação brasileira, os portugueses não têm a menor importância, os indígenas não têm a menor importância, os negros não têm a menor importância. Quem construiu a nação brasileira, segundo a Rede Globo, e segundo o projeto que a criminosa da Dilma Rousseff aprovou, foram os árabes. E se não me falha a memória, os japoneses.
os árabes e os japoneses. Ora, isso realmente chega, ultrapassa qualquer sentido do aviltamento. Não é? Isso aconteceu agora diante dos nossos olhos. Portanto, o Brasil não tem passado nenhum. Nenhum. Essa república criminosa tirou tudo desse país, tudo. Não tem mais nada para eles roubarem, porque eles já roubaram a alma da nação. Já roubaram. Isso é o que faz com que a nação esteja no mais absoluto frangalho. Não existe saída imediata, rápida, fácil para o Brasil. Não existe. O país está destruído. Destruído. Culturalmente, animicamente, simbolicamente, não há nada aqui. Isso é um deserto, é um vazio, é um limbo. E não há força de expressão aqui. Essa gente destruiu tudo. Porque o objetivo deles, ao destruir, é construir o mundo aonde eles serão os senhores, donos da nação, perfeitíssimos absolutos. Né? Então, nós vamos ver que de um determinado momento, toda a trajetória da República, ela vai sempre manobrar a população, para a população cair de amores por um presidente messiânico. A população, um país não tem que ter presidentes messiânicos, não. Ele tem que ter presidente decente, honrado, competente, trabalhador. A relação da nação com o presidente não é uma relação religiosa, não. O presidente não é Deus, não é papa, não é sacerdote, não é monge, não é nada disso. Ele é um indivíduo comum, um civil, que assume um cargo público num determinado momento. Ele não é uma excelência, não. Essa coisa do indivíduo sair depois do cargo público e continuar sendo chamado de presidente, ora, pelo amor de Deus, se me faz favor uma coisa dessa, não é? Quer dizer, ele chega lá, assume o trono da realeza e morre rei. Os caras depuseram a monarquia, o Brasil depois da monarquia, só enquanto regime, eles construíram para eles depois um regime monárquico. Eles são tratados como monarcas. Vejam vocês o tratamento dos congressistas, onde os indivíduos não sabem nem falar português direito. É Vossa Excelência. Vossa Excelência é tratamento imperial. Não é? Era o tratamento da corte. Veja como esses ministros do STF tratam-se entre si, falando as maiores bizarrices e tolices possíveis e imagináveis. Um camarada como Lewandowski, quem já leu uma petição daquele homem, o homem não sabe nem escrever português. Nem ele, nem os assessores dele escrevem em português. Não tem um único parágrafo que não tem um erro de português. E o indivíduo é chamado de excelência? Ora, Vossa Senhoria, quer dizer, nós estamos aonde? Na corte de Dom João VI, de Dona Maria, de Dom João V, quem é? De Dom José, quem é? Então é essa situação, não é, em que o Brasil se encontra. Isso são táticas de guerra. Você tirar a identidade de uma nação é tática de guerra. Vocês sabem por que quando um país conquista o outro, ele destrói a igreja daquela localidade e põe abaixo a igreja? Não sabem, não é? Então eu vou te contar. É tática de guerra, é tática de desenraizamento espiritual. Normalmente funciona assim. Você vai conquistar um país, né? Você não destrói a religião do cara, não. Você destrói o templo dele. Físico. No lugar do templo dele, você constrói o seu templo. Quando você faz isso, aquele povo perde a conexão espiritual com a terra dele, com a tradição dele. Então esta é a primeira forma de domínio. Você destrói os elementos, né, fisicamente. Não há nenhuma guerra histórica em que isso não tenha sido feito. Nenhuma. E a outra, você vai para o palácio, digamos, para o castelo, né, para a casa daquele que você dominou e ocupa ela e passa a morar nela. Isso tudo
caros ouvintes, são símbolos. Às vezes as pessoas acham que eu estou falando de política. Eu não falo nunca de política, eu falo sempre de cultura simbólica. É que as pessoas não sabem como é que a cultura simbólica opera e elas acham que eu estou falando de política. Não, eu nunca falo de política. Nunca. Eu falo sempre de cultura simbólica. E a coisa é extremamente complexa, mas ao mesmo tempo extremamente reveladora, né? Então você tem táticas de dominação coletiva. A apropriação dos símbolos e a perversão dos símbolos e a inversão dos símbolos é uma delas. Né? Então o Brasil, a República retirou a alma da nação. O Brasil não tem identidade, ele é sempre o país do futuro. País do futuro, país do futuro. Por que é o país do futuro? Porque você lança um presidente agora, aquele presidente só fez porcaria no mandato dele. Aí o outro que vem, o futuro que vem é melhor. Aí que ele só faz porcaria. Aí o futuro que vem é melhor. Aí que ele só faz porcaria. Aí o futuro que vem é melhor. Pronto. É assim que funciona esse país. E quando eles vão fazendo uma lambança atrás da outra, chega um momento quando a lambança é muito grande, igual agora, como está o Brasil, eles voltam-se cinicamente para os brasileiros e falam: olha, nós precisamos de fazer um pacto de coalizão nacional. Vamos todos nós nos reunirmos, as eminências, as sapiências pardíssimas do governo da República, nós estamos muito desolados com a situação política do país e nós vamos nos reunirmos para dar cabo e solução. Povo, nos deem um voto de confiança porque nós amamos muito vocês, somos políticos muito generosos e vamos dar conta da nação. É assim que funciona. Isso é o projeto de futuro. Sabe de onde que isso foi tirado? Isso foi tirado da teoria trinitária de Joaquim de Fiore, que esses mafiosos perverteram, que é a perspectiva do futuro. Mas um futuro que não chega, e um futuro que não tem presente, e um futuro que renega o passado. Por que eles renegam o passado? Porque o comunismo é mnemofóbico, axiofóbico, noofóbico. Né? Então, quando você só tem futuro, imagina um filho que nunca reconhece o pai de onde ele nasceu. Isso é o Brasil. O Brasil só fala do filho. Ele não fala do pai nunca. Ele não fala do avô, ele não fala da tia, ele não fala da família. É proibido a pessoa ter passado aqui. Ela não pode ter passado. Ela não pode ter presente. Ela só tem futuro. Então o futuro é uma abstração. E eles encontraram essa palavra mágica. Conte colocou isso. Ordem e progresso. É sempre o futuro. Ordem e progresso. É o futuro. Se vocês acham que ordem e progresso significa o mundo estar ordenado, vocês estão muito enganados. Na teoria de Augusto Comte, é o futuro. É a perspectiva temporal. É o futuro. E este futuro é o futuro da adulteração, da teoria das três idades do mundo, do abade Joaquim de Fiore. A mesma adulteração que Hitler fez quando ele criou o Terceiro Reich. A mesma adulteração de Hegel. A mesma adulteração das teorias dos heresiarcas messiânicos. E ainda tem católicos que ousam falar que Joaquim de Fiore foi um herege. Não, o joaquimismo em cima da obra de Joaquim de Fiore é uma coisa. A obra de Joaquim de Fiore nunca foi considerada herética. Porque se a obra de Joaquim de Fiore tivesse sido considerada herética, seria bom os católicos e os padres que falam essas insanidades, por exemplo, responderem à seguinte indagação que eu pessoalmente fiz em Portugal, que é o seguinte: no congresso que eu participei do Espírito Santo, Congresso Internacional do Espírito Santo. Bom, se o culto do Divino Espírito Santo sobre a forma de império, na perspectiva do mundo lusíada, é um culto, no caso notadamente de Portugal e do Brasil, é um culto influenciado, largamente influenciado e baseado na obra de Joaquim de Fiore. Se Joaquim de Fiore é um herético e os espirituais franciscanos também são heréticos, bom, o culto é cultuado por todas as grandes igrejas em Portugal, inclusive pelo Patriarca de Lisboa. Isso significa o quê? Que a igreja latina, portuguesa, cultua há mais de 1000 anos e admite como culto católico uma heresia? Essa é a pergunta. Vamos parar de falar bobagem, não é? De propagar bobagem e bestagem comunista.
certo? Então, o que existe é uma total perversão dos símbolos. Ninguém pode impedir um indivíduo de pegar um símbolo e perverter e dizer que aquela perversão já está contida naquele autor. Não, não está contida no autor. Então, ordem e progresso no Brasil não tem nada que ver com ordem das Forças Armadas, hein? Não tem nada que ver com ordem social. É a ordem futurística, temporal, adulterada, porque o comunismo é sempre uma projeção de futuro. É um novo mundo, é uma nova era, é um novo tempo, é um novo tudo. Olhem vocês o que o Lula falava, nunca antes na história desse país. Portanto, o passado não existe, só existe o futuro. Nunca antes na história do país. Nunca antes, nunca antes, nunca antes, nunca. E ele recuou a tal forma, o nunca antes na história do país, que ele chegou a Jesus Cristo. Ele chegou à pachorra e à loucura de comparar-se a Cristo. Mas aquilo não foi uma loucura não, hein? Aquilo tudo estava delineado, perfeitamente delineado, pelo mentor espiritual dele, o senhor Frei Beto. Há livros do senhor Frei Beto falando sobre isso. Da preparação do Messias. Lula é um ungido. Olha o símbolo do PT, que é a estrela de 5 pontas. Ora, por todas as barbas de todos os profetas e de todos os capetas. A estrela, por acaso, não é a estrela que guia os reis magos até a manjedoura? Claro que é. Então por que esse partido maligno terá uma estrela, como foi a estrela de Belém? Por quê? É preciso estar atento às coisas, hein? E essa é a mesma estrela que existe no comunismo russo. A mesma. Eu qualquer dia desse vou soltar alguns posts de iconografia, porque quando a pessoa vê a imagem, ela entende. Não é? A ação subversiva, voltando ao livro, visa 3 objetivos. Primeiro, desmoralizar a nação visada e desintegrar os grupos que a compõem. Segundo, desacreditar a autoridade, os seus defensores, os funcionários e os notáveis. Terceiro, neutralizar as massas para impedir, no momento escolhido para a tomada não violenta do poder, por uma pequena minoria, qualquer intervenção geral e espontânea a favor da ordem estabelecida. Vou me demorar nos 3 objetivos. Então, a ação subversiva, portanto, a ação da desinformação, tem 3 objetivos. Desmoralizar a nação. A partir do momento que a República é instaurada, português não presta, índio é preguiçoso, preto é vagabundo e erótico. A desmoralização começou pela genética. Português é burro, incompetente, explorador. Então aquelas 3 raças, que de fato foram as raças que construíram, né, que se amalgamaram dentro da nação, embora o Brasil, como reino, como vice-reino, como Estado, como constituição organizada, é fruto da ação da coroa portuguesa e de mais ninguém. Doe o que doer, custe o que custar a esses fraudadores da história, a esses vendilhões do templo. O Brasil é uma construção de Portugal. E os índios? E o Brasil não existia nenhum Brasil, porque os índios nunca formaram estados. Os índios são tribos autônomas e nômades. E todos eles foram perfeitamente incluídos dentro do Estado brasileiro, através dos cruzamentos entre as casas. Vamos parar de falar besteira, inclusive, porque a ordem expressa da coroa portuguesa era para que os portugueses se casassem com as filhas dos índios. Há muita mentira que é contada sobre Portugal, mas o grau de mentira que é contado sobre a coroa portuguesa, ela é realmente inominável. E a gente só entende o grau de mentira quando nós entendemos o objetivo do projeto. O objetivo do projeto é desmoralizar a nação.
desmoralizar a nação. A desmoralização começou com a estrutura genética, né? Vejam, até hoje a gente encontra pessoas que têm a pachorra de falar que índio não tem cultura e que índio é burro e que índio é preguiçoso. É uma outra história, é uma outra estrutura social, é um outro estamento cultural, mas baseado em quê? Essa doidice é aplicada aos índios. É uma cultura completamente diferente, né? Não tem parâmetro. Quer dizer, a gente não pode pegar um parâmetro e medir outro parâmetro. E como é que os portugueses entravam no Brasil adentro, meu Deus do céu, se não fosse com os índios? Ora, tenha santa paciência. Até hoje o indivíduo para andar na Amazônia, se ele não conhecer, não tiver uma bússola, não tiver uma coisa muito, ninguém entra. Como é que a velocidade com que os portugueses se moviam dentro do Brasil, por todos os caminhos, isso só foi feito com grande ajuda das tribos indígenas. Nós vemos, por exemplo, tem 100 portugueses se deslocando numa tribo com 3.000 índios. 3.000 índios iam junto com os portugueses, deslocando-se pelo interior do Brasil. A história é muito diferente. É muito diferente. Tá? Agora, não pode pegar nenhum padre jesuíta espanhol para falar da história do Brasil. Porque tudo que aqueles miserentos daqueles padres jesuítas espanhóis falam do Brasil é mentira. Porque quando você pega o padre jesuíta português falando do mesmo evento e coloca um do lado e outro do outro, e outros autores colaterais, você vê que o jesuíta espanhol está mentindo. E a mesma companhia. Qual é a explicação para um negócio desse? A guerra entre as coroas. Né? Então havia uma guerra de desmoralização da coroa portuguesa. Uma coisa que muito pouca gente sabe, os jesuítas eram funcionários públicos pagos pela coroa portuguesa. A ordem jesuítica não é uma ordem, por exemplo, como a ordem franciscana. Não é como os dominicanos, né? Não é como os beneditinos, não é como os cistercienses, não foi como a ordem de Cristo. A ordem jesuítica no Brasil, eles são funcionários públicos pagos pela coroa portuguesa. Esta é a razão pela qual, no século XVIII, o Marquês de Pombal caça os jesuítas da história de Portugal, porque eles eram simplesmente funcionários públicos da coroa portuguesa e trabalhavam a farta e a barão contra a coroa portuguesa diuturnamente. Se é funcionário público, você pode demitir. O que o Marquês de Pombal fez foi demitir os jesuítas. E é preciso entender por que o Marquês de Pombal demitiu os funcionários públicos. Quem colocou os jesuítas como funcionários públicos da coroa portuguesa? Dom João III, que é o rei que abre o sistema de capitanias hereditárias no Brasil. Portanto, é preciso os brasileiros, de fato, começarem a entender a história do Brasil e parar de falar bestagem, jumentice. Então, a desmoralização da nação vinha sendo feita. Em parte, essa desmoralização vinha sendo conduzida pelos jesuítas. A documentação sobre isso é gravíssima. É seríssima. Depois, uma outra etapa de desmoralização eram os espanhóis. E todos os países que começavam, para vocês terem uma ideia da gravidade da desmoralização da nação, que foi feita durante o período da coroa, durante os 300 e quase 400 anos em que o Brasil pertenceu à coroa de Portugal e, portanto, ao Império, então nós temos aí 400 anos, né, de monarquia ininterrupta. No Brasil, passaram pelo Brasil por volta de 100 viajantes só, ao longo de 400 anos. Esses 100 viajantes, na sua maior parte, eram ingleses. Vieram até viajantes russos aqui dentro. Esses viajantes nunca ficaram mais do que uma semana no Brasil. Esses homens iam embora. Eram piratas que vinham, espiões que vinham dos outros países, vinham aqui, escreviam coisas
foram esses homens que começaram a criar as mentiras em cima das mulheres brasileiras, dizendo que as mulheres brasileiras são prostitutas, são vagabundas e que não valem nada, que os índios são preguiçosos, vagabundos e não valem nada, que os portugueses são preguiçosos, vagabundos e não valem nada. Foi essa gente que foi construindo uma narrativa em torno do povo brasileiro, completamente falseada. Essa gente vinha, ficava uma semana no máximo. Então, ao longo de 4 séculos, 100 homens vêm, passeiam pela orla brasileira, em algumas poucas cidades do Brasil, e começam a falar que o Brasil não vale nada, que português não vale nada, que índio não vale nada, que preto não vale nada. Inclusive, os franceses chegam a absurdo, Gobineau, por exemplo, chegou a absurdo de dizer que o problema do Brasil devia-se a Portugal, exatamente porque Portugal era generoso com os negros e com os índios. E que o Brasil era um bando de macaco, porque gente civilizada não se dava bem nem com negro nem com índio. Frase do francês Gobineau. E vai por aí afora. Então isso é o que existe. E hoje os brasileiros continuam repetindo essa jumentice, não é? Que esses 100 gatos pingados falaram mal ao longo. Já existem livros sobre isso que desmontam completamente essa tese, dando o nome dos bois, a cidade que o camarada passou, quantos dias ele ficou. Então assim, graças a Deus está surgindo uma geração de historiadores novos, né, de gente que está pesquisando outras coisas relacionadas ao Brasil, e está começando a ser desmontada a farsa histórica documental maligna que os governos da Inglaterra, da Holanda, da Espanha, da França, da Itália, da Rússia, da Alemanha criaram sobre o Brasil. Né? Então, a primeira coisa foi a desmoralização da nação portuguesa. Essa desmoralização foi tão grande, tão grande, tão grande, que Gilbert Durand, por exemplo, num livro dele chamado Portugal, Tesouro Oculto da Europa, ele fala que o que foi feito com Portugal na Europa foi algo que nunca ninguém fez com nenhum país do mundo. Aí é preciso se perguntar, por que a Europa destruiu Portugal? A pergunta é o inverso. O que é Portugal? O que foi Portugal na história da cristandade? Para que a Europa se empenhasse de tal forma em destruir Portugal. E a maior parte dos brasileiros não tem a menor ideia do que foi Portugal na salvaguarda da cristandade. Não faz a menor ideia. Depois que eles desmoralizaram a coroa portuguesa, eles desmoralizaram o império. A República chegou ao despautério de criar um movimento modernista, porque o movimento modernista não aconteceu em nenhum outro lugar do mundo, só no Brasil. Eles inventaram um movimento modernista, para desconectar o Brasil definitivamente de Portugal e definitivamente da Europa, para o Brasil ficar isolado do mundo. E o Brasil ficou. Sabe quem fala disso perfeitamente? Olavo de Carvalho fala disso, né? E o Rodrigo Gugel fala disso. Então, o fenômeno literário brasileiro, a pobreza literária brasileira, foi criada na República, quando eles desligaram o Brasil de Portugal. Né? E começaram a criar verdadeiros horrores ali. Eles desmoralizaram a nação. A partir dessa desmoralização, eles foram criando literatos que as sociedades maçônicas secretas, né, e neopositivistas achavam que deveriam ser, para formar uma intelectualidade da nação consoante os desígnios que eles pretendiam dar à nação dentro do formulário do projeto comunista. Bem? Então, a desmoralização do Brasil, voltando à Semana de Arte Moderna de 22, chega ao despautério de falar, aquela gente chega à loucura de falar que o Brasil não existia ipso facto antes de 1922. O Brasil só passa a existir de 1922 em diante. Quando um país chega a esse grau de loucura, ele está louco mesmo. Como que o Brasil não existe? E ele passa a existir a partir de 1922. A mesma loucura bibliográfica está, por exemplo, no período militar. O Brasil teve ditadura militar,
O Brasil não teve nem regime militar, quanto mais ditadura. O Brasil teve presidentes militares. Só. Então, tudo aqui. Aí é que está. Olha a frase. O importante não é a vida real, mas aquilo em que as pessoas acreditam. Então, a história da República como um todo é uma criação de mentiras. Não importa a realidade do fato. Importa aquilo que eles vão construir para as pessoas acreditarem. O Brasil não existe, ele só existe a partir de 1922. Então, a desmoralização da nação é uma coisa que eles fazem o tempo inteiro. Eles desmoralizam a nação tem que ser destruída, porque no lugar da nação eles querem um imperador presidencialista. Não é? Então eles querem um mito do presidente. O presidente tem que ser um mito religioso que tem que ser adorado, ovacionado. Juntamente com isso, eles foram desintegrando os grupos que compõem o Brasil. Quais são os grupos? Todas as raças que compõem o Brasil, nenhuma delas presta. Ninguém presta nesse país. O Brasil é feito de imigrantes, nenhum imigrante presta dentro do Brasil. Nenhum. Nordestino é estúpido. O sulista é retrógrado. Não é? O mineiro é segregador. O paulista é quatrocentão. O goiano é caipira. O mato-grossense é um índio chucro. E vai por aí afora. A desmoralização da nação e a desintegração das famílias brasileiras, dos grupos raciais brasileiros, é monumental. Então, essa ação subversiva, esse plano da ação subversiva no Brasil, ele foi minuciosamente cumprido. A nação está desmoralizada e o Brasil não tem memória de nenhum povo aqui que vale a pena ser cultuado. Nenhum. Português não presta, negro não presta, né? Índio não presta, alemão não presta, italiano não presta, japonês não presta, ninguém presta nesta nação. Quem presta? Só a classe política brasileira. E meia dúzia de acadêmicos criminosos comprados com teses para mentir sobre o país o tempo inteiro. Segunda ação subversiva. Desacreditar a autoridade, os seus defensores, funcionários e notáveis. Qual é a autoridade que tem nesse país? Nenhuma. O pai não presta, a mãe não presta, o padre não presta, o professor não presta. Aliás, tudo aquilo que prestava na época do Império, que era alguma coisa, o pai, o professor, a mãe, a família, a amizade, a vida rural, a vida no campo, a ética, os valores, os costumes, o conservadorismo, eles foram desacreditando tudo. Foram tirando a autoridade gerativa e todas aquelas pessoas que defendiam o bem, o bom, o belo, os valores familiares, o conservadorismo, a ética, a espiritualidade, a profundidade, o respeito, a palavra dada, todas essas pessoas foram demolidas, destruídas. Qual é a pessoa? E mais, o Brasil não precisa de heróis? Precisa, claro que precisa. Todo país, toda pátria, ele tem que ter os seus referenciais paradigmáticos exemplares. Nós temos que ter pessoas e modelos, não é para cultuá-los como messias, não. É para ter modelos referenciais intelectuais, morais e espirituais para que nós possamos nos espelhar deles. Porque essas pessoas sempre existiram ao longo da história da humanidade. O que seria da Grécia sem Platão, sem Aristóteles e sem Sócrates? O que seria? O que seria Roma sem o cristianismo? O que seria a França sem Carlos Magno? O que seria a Inglaterra sem as Elisabetes? Sem Shakespeare? Ora, tenha santa paciência, não é? Então todos os países do mundo, todos, têm grandes vultos, grandes pessoas, grandes intelectuais. Quais são os intelectuais brasileiros? Nenhum. Eles não deixam ninguém aparecer, ninguém que seja intelectual de fato. Quem é intelectual no Brasil? Paulo Coelho.
né? Paulo Coelho, Marilena Chaui, os acadêmicos da Academia Brasileira de Letras. Quais são os intelectuais desse país? Não tem. Não tem ninguém. É um deserto. Não há ninguém notável aqui. E o que é uma pessoa notável? Repito, uma pessoa notável é uma pessoa que ela se destaca pela sua vida e pela sua obra. É aquela pessoa que você olha e a trajetória de vida dela foi exemplar, foi ética, foi moral. Ela deu um contributo social relevante para a sociedade. Foi uma pessoa que praticou o bem, que viveu bem, que amou a pátria, que serviu a pátria, que serviu a família. Isso é uma pessoa notável. Como um país não precisa de ter pessoas notáveis para espelhar-se, todo o país precisa de ter uma pessoa notável. Toda família precisa de ter uma pessoa notável. Aliás, existem aquelas pessoas dentro das nossas famílias que são tão importantes, tão importantes, tão importantes. Por que elas são importantes? Porque elas são espíritos evoluídos dentro daquelas famílias. São aqueles espíritos que agregam, que fazem a força, que fazem a diferença, que apaziguam, que acalmam, que têm uma voz de serenidade, de prudência, de cordialidade, de ética. Quando esta pessoa morre, a família fica órfã. Então o bem faz falta. O belo faz falta, o belo de Deus dentro da nossa vida, a beleza divina, o bem de Deus, o bom de Deus. Deus faz falta no mundo. E existem homens e existem mulheres que são, sim, exemplos notáveis, autoridades, defensores, funcionários de Deus na terra. Essas pessoas fazem falta no mundo. Quais são as autoridades espirituais do Brasil? Porque geralmente a autoridade espiritual, ela é intelectual igualmente. E isso não tem nada a ver com a cultura, não. Não tem nada a ver com a erudição. Porque você pode ser um burro formado na Sorbonne e você não passa de um burro carregado de livros. Você é uma besta carregada de livros. Segunda ação subversiva foi feita sobre o Brasil. Terceira ação subversiva: neutralizar as massas para impedir, no momento escolhido para a tomada não violenta do poder por uma pequena minoria, qualquer intervenção geral e espontânea a favor da ordem estabelecida. Isto é exatamente o que eu falei ontem no hangout que eu dei de 4 horas. Neutralizar as massas. Bom, a partir do momento que você tem um sistema miserável que fala que o país não tem alma, as massas já estão neutralizadas. Elas são cardume, é gado. Quando as pessoas não têm identidade referencial próprio, não é? O que acontece? Elas são manobráveis mesmo. Como elas não têm identidade referencial próprio, e elas não são nada, não são ninguém, e tudo aquilo que elas podem ser só está no futuro, que não chega, e que ela não sabe se vai chegar. Não é? Então, a perspectiva futurística é uma das formas mais eficientes de neutralização da massa. Quando você tem a massa neutralizada, então você não tem passado, você não tem presente, você só tem futuro. Você não tem família. Você não tem nação. Você não tem modelo paradigmático para seguir. Seu pai não serve para nada, sua avó não serve, seu tio não serve, seu professor não serve, sua mulher não serve, ninguém serve. Não tem ninguém. Todo mundo não presta. Né? Quem é você? Você é um nada. Nada. Né? Você é simplesmente uma massa de trigo amorfa que alguém chega e vai amassar. Né? Então, neutralizar a massa pela falta absoluta de cultura, de alta cultura, de religião, de língua e de identidade. É assim que você neutraliza a massa. Você tira dela alta cultura, religião, língua, identidade. Pronto, você neutralizou a massa. O Brasil não tem alta cultura, religião, língua, identidade, família, nação, não tem nada. Nada. Não tem história. Todos os eventos históricos que nós temos é só um vexame atrás do outro. Todos os reis de Portugal eram tarados, né? Na perspectiva dessa gente louca. Todos eram malucos. Dom Pedro II é um bufãozinho, né? Falava 9 línguas, mas e daí? É um bufãozinho, não servia para nada, ficava ali o dia inteiro lendo, né?
A princesa Isabel era outra doidivanas que não tinha o que fazer na vida, ficava cavalgando, etc. Tal. Não fazia nada. É isso. Só os doutores da lei, os senhores juristas, Rui Barbosa, sim, uma figura importantíssima. Né? O senhor Lula da Silva, uma figura importantíssima. Juscelino Kubitschek foi uma figura importantíssima. Quem são as figuras importantíssimas no Brasil? Só político. Vocês já perceberam isso? Não tem ninguém. Só político. Ou meia dúzia de acadêmicos da USP, da Unicamp, da UFRJ, do cenário do trajeto Rio-São Paulo. Então, neutralizado o inconsciente e o consciente da nação, o espírito da nação, é a partir disso que você faz a tomada não violenta do poder. Então, os comunistas tomaram o poder no Brasil de uma forma não violenta. É por isso que eu já falei N vezes que o tipo de comunismo que aconteceu no Brasil não foi o comunismo da Rússia, foi uma tomada lenta de poder, não violenta. Por que ela é não violenta? Porque ela não precisa de ser violenta. Ela já acabou com tudo. Ela desmoralizou, ela transformou o ser humano numa pasta de berinjela. Não é? Quando ela neutraliza o poder, essa massa amorfa não tem como reagir diante de uma pequena minoria. Porque o problema é esse, é sempre um grupo muito diminuto de criminosos. E esses criminosos preparam uma sequência de intervenções. Então faz parte, preste atenção ao que eu vou falar, faz parte das ações subversivas, notadamente do terceiro item, a criação de intervenção geral dentro do país. Portanto, a criação de crises políticas, de crises econômicas. Eles precisam de forjar crises, de criar crises, porque todas as vezes que eles forjam crises, eles trocam de poder entre as hierarquias que dominam os grupos oligarcas ou os grupos populistas. Muito bem. Quando a gente vai estudar a história do Brasil verdadeira, tendo outras perspectivas de estudo, vocês que estão me ouvindo devem estar com a mão na cabeça. A história do Brasil é péssima? Sim, é muito pior do que você pensa. E exatamente porque ela é muito pior do que você pensa, o Brasil está no limbo, mas não se preocupe, a coisa pode piorar. O cenário é o seguinte: historicamente, todas as vezes que nós estamos diante de um grande inimigo, aquele grande inimigo, ele começa a perder o poder exatamente quando ele começa a se achar muito grande e muito poderoso. É a vaidade, não é? É o pecado que o diabo mais gosta. O grande erro dos comunistas no mundo inteiro foi que eles acharam que eles já tinham dominado o mundo. Quando eles perceberam que eles não tinham dominado o mundo e que talvez eles não vão conseguir dominar o mundo, eles levaram um susto. E essa reação que está tendo o mundo inteiro contra a suposta direita expressa exatamente o susto que eles estão tomando. Porque eles achavam que eles tinham massacrado o mundo inteiro. E eles verificaram que tem uma gente que está viva, e bem viva. E essa gente está reagindo. Então o que nós precisamos de fazer? Simplesmente reagir e partir para o pau. Né? O que é esse pau? É matar comunista? Não. É recuperar a nação que está desmoralizada. É recuperar a ideia de autoridade. É recuperar a ideia de que há intelectuais notáveis. É recuperar a ideia de que o povo tem força. É recuperar a ideia de que o Brasil teve passado, tem presente e terá futuro. E que esse futuro será construído pelo povo e não por essa horda de bandidos que destruiu a nação. Né? Então, enquanto essa gente achava que todas essas ações neutralizadoras imporiam o silêncio, e mais do que impor o silêncio, decretariam a morte dos povos, eles caíram do cavalo. Porque por mais poder que você tenha,
existe alguma coisa que escapa ao âmbito humano. E essa coisa só é entendida dentro da esfera do sagrado e do transcendente. Existe um poder e uma força sobre-humano. E quem detém o botão da vida não é o ser humano. E não são os seres humanos que controlam os ritmos históricos e cósmicos. Se existe um controle aqui, ele está fora da esfera humana. De modo que todo e qualquer projeto, por mais longo, o Império Egípcio durou 3.000 anos, foi o império mais longevo que existiu. O Império Romano durou muitos séculos, também foi um império muito longevo. Por mais longevo que seja um projeto de poder, ele não dura ad eterno. Um dia ele cai. Ele cai. E é o que nós estamos vendo agora. A queda da arrogância, do cinismo e da presunção histérica mundial que queria e quer ainda simplesmente conquistar o mundo inteiro. Então, o tamanho do projeto demanda o tamanho do delírio. Como é que nós saímos da lama em que nós estamos? Nós só temos a possibilidade de sair da lama quando a gente vê a verdade e aceita a verdade sem se desesperar. Portanto, identificação, aprender a lidar com a verdade, é o primeiro passo na recuperação de qualquer noção de identidade pessoal e nacional. Nós não devemos ver a verdade como um mal, muito pelo contrário. A verdade é sempre reveladora. É a verdade que clarifica. É a verdade que traz luz. É a verdade que dissipa as trevas. É a verdade que une o coração do homem com o coração de outro homem. O nosso objetivo é buscar a verdade. E nós precisamos de entender que a verdade é a amiga mais fiel de toda a trajetória de todas as espécies. Como o Brasil vai se reerguer diante da verdade? Não será diante da mentira. É preciso olhar a verdade do que foi feito de uma forma corajosa e de modo frontal, para verificar aonde nós erramos, por que nós erramos tanto e como fazer para não errar mais. Esta é uma mensagem que está no cerne do pensamento cristão. Você pecou? Pecou. Vá e não peques mais. Agora, isto só é possível se você de fato assume-se como um pecador e assume os seus erros e não os repete. O Brasil que existe é um Brasil destruído. Destruído. Tudo aquilo que a coroa e o império construíram foi destruído. O Brasil precisa ser refundado. E essa refundação só será feita diante da verdade. E aqui eu termino o nosso programa com uma frase lapidar do Mahatma Gandhi. Ele falava o seguinte: a verdade tem a delicadeza de uma flor e a dureza de um diamante. Vou repetir. A verdade tem a delicadeza de uma flor e a dureza de um diamante. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Fiquem em seguida com a programação da nossa rádio.
Até a semana que vem. Um abraço.